Imagina você, janeiro de 2025, lá nos Estados Unidos da América. O presidente Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos e ele promete resolver esse probleminha chamado guerra na Ucrânia. Logicamente, envolvendo a Rússia e a Ucrânia em apenas 24 horas. Parece impossível para você, mas para Donald Trump e a sua equipe parece algo perfeitamente viável. Bom, nesse conteúdo aqui eu vou te explicar que história é essa e ao final do vídeo você vai ser capaz de concluir se isso é simplesmente um blefe do Donald Trump ou se de fato ele vai colocar a mão na massa e resolver esse probleminha de guerra lá na Ucrânia. Para você que de repente está perdidão aí, perdidona e não está ligado na guerra na Ucrânia, eu preciso te falar que ela começou em fevereiro de 2022. Então vem comigo, ó. 2023, fevereiro, um ano. 2024, fevereiro, segundo ano. Estamos indo para 2025, fevereiro, 3 anos de guerra. E basicamente a gente consegue perceber uma incursão e de fato ali um confronto violento e intenso na região mais a leste do território da Ucrânia. É importante você entender também que a Ucrânia é o segundo maior país da Europa em questão territorial. Só perde, de fato, para a Rússia. E aí um parênteses aqui, é importante a gente abrir esse parênteses para você entender que a Rússia é um país euroasiático, tá bom? E aí quando a gente começa a pensar na questão da Europa, a Rússia seria o maior país da Europa. Em segundo lugar, a Ucrânia. Falando do tamanho da Ucrânia, você também precisa prestar atenção no seguinte: a Rússia hoje já dominou cerca de 20% do território ucraniano. E essa região se concentra principalmente mais a leste do teu território, envolvendo também a Crimeia. Então nós temos hoje essa situação a respeito da guerra na Ucrânia. A Rússia é muito bem consolidada em algumas posições, mas a leste do território ucraniano, a Ucrânia perdendo aquele gás, perdendo aquela força e o próprio apoio do mundo ocidental para conseguir lidar com a Ucrânia, e o presidente Trump falando que vai assumir, e digo mais, quando ele assumir, ele já disse que não vai ter essa verba toda não. Não vai ter essa ajuda toda para a Ucrânia, não. Então Zelensky já começa a se movimentar porque ele sabe que o último recurso que vai chegar dos Estados Unidos da América vai ser ainda agora, com o governo do Zé Biden. Quando Zé Biden sair do poder de fato, vai acabar ali, a torneirinha ela vai fechar. E esses recursos que a Ucrânia vem recebendo dos Estados Unidos vai acabar. E a Ucrânia basicamente só vai ter a Europa para conseguir lidar com a questão envolvendo a Rússia. Quando você tira do cenário os Estados Unidos e todo o apoio bélico e financeiro também que ele vem dando para a Ucrânia ao longo desses 2 anos, você observa a Ucrânia mais enfraquecida. E é aí, dentro desse cenário, que entra, sabe o quê? A ideia de Donald Trump. O Donald Trump, ele basicamente quer negociar o seguinte, ó, ô Ucrânia, ô Volodymyr Zelensky, a parada é a seguinte, dá uma olhada aí nesse território. Cara, o que a Rússia já conquistou, deixa pra lá, vamos ficar numa boa aqui, vamos ficar em paz. A própria Rússia já disse que está disposta a negociar, caso esse território que ela já conseguiu, fique de boa ali com ela. O Zelensky até pensa em concordar com essa situação, mas ele tem uma carta na manga, ele quer algo em troca. E o que será que o Zelensky está querendo em troca para aceitar essa questão da fragmentação do território da Ucrânia, hein? Ah, meu amor, deixa eu falar um negócio para você. O Zelensky, ele pode até concordar de fato em ceder parte do seu território para a Rússia e ficar de boa ali quietinho, mas ele quer algo. Sabe o que ele quer, gente? Ele quer fazer parte da OTAN, isso mesmo. É o sonho da Ucrânia conseguir fazer parte como membro efetivo da OTAN. Só que quando você olha para a OTAN, você precisa entender que essa organização do Tratado do Atlântico Norte, essa organização de cunho militar tem um detalhe importante. Quando você ataca um país, todos os outros precisam entrar te defendendo. Esse é um ponto importante de análise. Então, se a Ucrânia está sendo atacada pela Rússia e está em guerra, se você faz parte da OTAN, todo mundo que faz parte da OTAN tem que ir lá te defender. Então já digo o seguinte para você, Zelensky,
Essa cartada você pode até tirar e jogar na mesa, só que o Trump vai dar um tapa, essa carta vai voar daqui para longe. Fato é que o Zelensky ele precisa se entender com o Trump em algum momento. E o Trump já disse que não tem nada a ver com essa guerra na Ucrânia. A grande proposta do Trump é falar para o Putin aceitar as condições que estão sendo dadas ali. Olha, o Putin, esse território você já conquistou, então ele é teu, vamos ficar de boa. Se o Putin falar que não está afim de negociar, que quer avançar no território, que não é bem assim, o Trump, ele tem uma cartada, ele vai falar, olha só, Putin, estou te oferecendo a paz aí. Já que você não quer colaborar com a gente, então, Zelensky, que foi? Tem verba, tem ajuda. É basicamente isso que o presidente dos Estados Unidos, eleito Donald Trump, vai procurar fazer nesse momento. É isso que a equipe dele disse pra gente quando eu falo a gente, mundão, tá? Ao longo dessa semana em relação ao seu plano de conquistar a paz envolvendo a Rússia e envolvendo também a Ucrânia. Por outro lado, é importante a gente entender também que o Putin ele não está muito disposto a negociar diminuição do território ou até mesmo se configurar um território que ele dominou. Ele pretende consolidar suas posições e avançar ainda dentro do território ucraniano. Principalmente agora é uma questão que a Ucrânia foi autorizada a utilizar armas do mundo ocidental. O Putin está bem satisfeito com a atual situação e ele, nesse exato momento, tende a não querer qualquer tipo de acordo. Esse vai ser o grande desafio do Trump, sentar para negociar com Putin o final desse confronto, mas de fato Putin, nesse momento, ele está inclinado a não aceitar qualquer tipo de acordo que seja colocado aí a partir do mundo ocidental. Trump, a gente já sabe que é um verdadeiro falastrão, quer arrumar problema com todo mundo. Agora, será que é possível ele solucionar esse problema da guerra na Ucrânia, colocando uma pressão no Putin, colocando uma pressão também no Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia? Deixa aqui teu comentário, ele é importante demais aqui para o nosso canal, até para eu entender a sua opinião. E ele prometeu pra gente, hein? O Trump, ele disse que vai resolver em 24 horas essa bobeirinha aí de guerra. Dá para acreditar nele ou é só uma conversinha fiada? O famoso blefe. Me conta aqui nos comentários.